Os filhos do andarilho do carvalho. Fiquei imóvel como uma pedra atrás do tronco caído coberto de musgo, com a pele úmida do orvalho da manhã. Isso é loucura. Um suspiro nervoso ecoou como tiros de canhão em meus ouvidos, mas apertei meus dedos brancos em volta da submetralhadora e esperei. Eles não estavam muito longe. Eu podia ouvir seus grunhidos, cliques e chilreios, enquanto as criaturas vagavam pela vegetação rasteira. Protegidos pela copa das árvores, os seres estranhos emergiam das várias tocas que eles construíram entre os arbustos, com a intenção de encontrar algo comestível para enfiar em suas gargantas fétidas. Eu sabia que eles ainda não tinham me notado. Esses nunca faziam barulho enquanto perseguiam algo. E só gritavam como demônios depois de avistar suas presas. O que não demoraria muito. Virando a cabeça levemente, espiei pelo vão entre a base do tronco torto e as folhas molhadas do meio do outono. 5 cabeças de cabelos oleosos esticavam-se para frente e para trás, cada uma apoiada nas mãos e pés como um macaco. Olhos brancos leitosos espiando as árvores sombrias, com uma curiosidade quase inocente. Cortes e arranhões cobriam sua pele acinzentada e manchada, escorrendo sangue preto que fez meu estômago revirar. Sujeira obstruía sob suas unhas lascadas, e seus pés estavam descalços ou cobertos de pedaços esfarrapados de sapatos, que não eram limpos há muito tempo. O mofo crescia em manchas, em seus cabelos podres emaranhados, em suas roupas, até mesmo em sua pele. E entre os lábios curvados eu podia apenas vislumbrar os dentes quadrados e atarracados que estalavam com opacidade de madeira entre sua comunicação alienígena. À frente do grupo, um macho grande com antebraços musculosos e uma camisa esfarrapada pendurada nos ombros parou e cheirou o ar com um gorgolejo baixo e de aviso. Todos os meus músculos ficaram tensos, e o resto do bando congelou em uma sincronia assustadora. É agora ou nunca. Ambas as palmas pressionaram os restos de argila vermelha dos Apalaches, e eu me levantei. Gritos explodiram através das árvores atrás de mim, dedos e dedos ansiosos batendo no chão, enquanto as criaturas disparavam em perseguição. Mesmo de 4, eles eram rápidos, e meu coração disparou conforme os sons de sua aproximação se aproximavam. O grande macho fechou a distância facilmente, seus dentes marrons em forma de pino arreganhados em fúria primitiva. Pulei um galho e o galho seco o atingiu no peito, o que me deu mais alguns segundos de vantagem. Uma das fêmeas pulou na minha cabeça e eu me abaixei sob seu corpo voador, impulsionando-me para frente com uma velocidade alucinante, e minhas botas de combate enlameadas mal tocavam o chão. Ao meu lado, a pesada submetralhadora tipo 9 batia contra meu quadril no ritmo de cada passo em uma cadência irritante. Galhos rasgavam meu rosto, espinhos perfuravam minhas calças cargo, e vinhas se enroscavam em meus tornozelos. Raios de luz solar fraca filtravam-se através da copa em alguns lugares, mas com o outubro quase na metade, as folhas estavam ficando em vários tons de laranja, vermelho ou dourado. Logo não haveria mais nenhuma, e o sol de inverno seria ainda mais fraco. As noites mais longas. Os dias mais curtos. Quando isso acontecesse, se de alguma forma sobrevivessem à neve, essas coisas dominariam o campo. Algo prendeu a ponta da minha bota e eu tropecei, quase caindo de cara em um pedaço escorregadio de folhas. Rosnados baixos ecoaram a menos de 1 metro atrás de mim, e eu me lancei para a frente no momento em que unhas roçaram a parte de trás da minha panturrilha. Perto demais. Eles estão perto demais. Um lampejo de cor chamou minha atenção a poucos metros à frente e me joguei sobre o pedaço esfarrapado de camiseta velha, baque. Entulhos irromperam do chão lamacento e eu me afastei com um último grito de desespero. Gritos de raiva sobrenatural encheram o ar e membros se debatendo arranharam sua prisão de nylon marrom, mas sem sucesso. Em vez disso, a tropa de monstros humanoides balançou em uma bola retorcida de fúria dentro da rede de carga de grandes dimensões, suspensa em vigas de madeira, escondidas no alto das árvores. Pedaços de gravetos e lama choveram ao meu redor, e eu esqueci de amortecer minha queda com um rolamento,
as mãos batendo na argila grossa com tanta força que a dor subiu pelos 2 braços. O impulso me jogou de cabeça para baixo, e eu caí de costas depois de uma cambalhota bastante violenta. As palmas das mãos doendo, os pulmões queimando, com o gosto de terra rangido entre os dentes. Cara, essa foi por pouco. Como um tom-tom com esteroides, o pulso rugia em meus ouvidos, ambas as pernas se curvaram em direção ao meu peito em uma bola involuntária, e eu ofeguei por ar, quase com medo demais para abrir os olhos. Eu tive encontros próximos com puppets mais de uma vez, mas nunca ficou mais fácil. Eles se pareciam tanto conosco, mas eu tinha visto o que acontecia com aqueles que eles pegavam, e só de pensar nisso meus intestinos se contorciam de desconforto. Você está bem? Botas bateram forte na lateral da minha cabeça, e eu espiei por entre meus dedos para ver uma cabeça loira descolorida familiar pairando sobre mim. Já fazia quase um mês que meus antigos amigos, Matt e Carla, me deixaram para morrer nas estradas secundárias sombrias do sudeste de Ohio. Nós dirigimos tolamente de Kentucky para filmar uma entrada para nosso blog sobre o paranormal, e pensamos que invadir uma área restrita à noite era uma boa ideia. Eu mal sobrevivi a um ataque do mesmo tipo de mutantes que eu tinha acabado de ajudar a capturar. E não teria ido longe se não fosse por uma ranger loira sarcástica da reserva de vida selvagem de New Wilderness. Confiante, sarcástica e destemida, Jamie Lansing era meu oposto polar, mas, apesar das minhas deficiências, ela me adotou como a irmã que ela nunca teve. Com ela ao meu lado, aprendi a atirar, identificar vários monstros e rastrear caça selvagem. Todas as habilidades vitais que um ranger precisava para sobreviver além dos muros protetores da reserva. Juntos, lutamos para atravessar as terras turvas do sul depois que minha primeira patrulha como membro da facção Ranger deu terrivelmente errado, e eu passei a confiar nela implicitamente. Com um suspiro aliviado, aceitei sua mão e fui tirar algumas folhas mofadas das minhas roupas. Estou bem, só estou pegando meu... Ai... A dor atravessou minha pele, e olhei para meu braço esquerdo para encontrar um corte sangrento e sujo rasgado na carne logo acima do meu pulso. Provavelmente da minha queda, nada atlética. Não era fundo, mas latejava o suficiente para me convencer de que eu ficaria cuidando dessa pequena ferida irritante por um tempo. Jamie olhou para o meu corte com a facilidade praticada de seu papel como médica. Gnarly. Isso vai deixar uma marca. Pelo menos você não caiu em excrementos de guaxinim, ou estaríamos falando de vermífugos e vacinas contra a raiva. Viva! Suprimindo um estremecimento com o pensamento, limpei-o o máximo que pude nas minhas calças. Definitivamente vou limpá-lo quando voltarmos. Acima, o grande puppet macho rangia uma parte da rede me fazendo pular. Seus olhos brancos como leite olhavam para minha mão, como se as aberrações pudessem sentir o cheiro do sangue. Seus rostos assustadores esticados em sorrisos profanos. Eles adoravam sorrir daquele jeito e eu só os tinha visto franzir a testa quando encurralados ou com dor. Normalmente, eles ficavam ainda piores quando você os forçava a franzir a testa. Desculpa, meu chapa. Jamie jogou a trança por cima do ombro e gritou para o macho com um sorriso irônico. Hannah está fora do menu, mas talvez se você tomar um banho bem gostoso, ela considere acenar. Das árvores ao redor, milicianos camuflados e guardas florestais vestidos com camisas polo pretas emergiram, todos com várias armas nas mãos. De alguma forma, esquecido pelo resto do mundo, Barron County, Ohio, estava sendo atormentado por bestas sobrenaturais desde que um fenômeno misterioso conhecido como a Brecha apareceu em fevereiro. As linhas telefônicas falharam, o acesso à internet era, na melhor das hipóteses, pouco confiável, e a rede elétrica regular entrou em colapso lentamente. Mutantes de pesadelo rastejavam de todos os orifícios do mundo natural. Moldados por alguma força sádica invisível na madeira, podridão e restos da civilização humana. Alguns pareciam máquinas, outros animais. Mas aqueles que havíamos saído para caçar hoje eram os mais próximos que a brecha chegou da humanidade. Equipe Bravo, puxe a segurança. Uma voz de comando cortou os fones de ouvido sem fio que todos nós usávamos, especialmente projetados pelo nosso departamento de pesquisadores para suportar os efeitos da brecha.
Equipe Alpha, pegue os postes de loop e entre. De trás de uma nogueira cheia de nós, uma silhueta surgiu nos raios fracos da luz do sol da tarde. A gola preta de seu polo uniforme sobressaía sob uma jaqueta marrom bem usada. Uma bandoleira excedente do exército amarrada sobre seu peito, cheia de carregadores de rifle. Mesmo na floresta sombreada, o cabelo cor de xarope de bordo pendia em ondas curtas e rato em sua cabeça. E os ombros largos relaxaram enquanto ele me olhava. Você está bem, Hannah? Chris mudou sua carabina M4 para uma mão e viu os rastros escarlates pingando da minha pele rasgada. Ela está bem. O rosto pequeno de Jamie ficou vermelho de autoconsciência poucos segundos depois de suas palavras curtas. Ela e Chris tinham uma história complicada, e embora ela fizesse o seu melhor, de vez em quando algumas das velhas emoções escapavam pela fachada dura de Jamie. Desculpe, eu tenho desinfetante na caminhonete. Impede que ela suje mais, ok? Com isso, ela girou nos calcanhares e disparou em direção ao mato enquanto o resto das equipes se dispersavam para processar nossa captura. Suas sobrancelhas escuras arquearam e Chris lançou seu olhar para o meu, nós dois compartilhando um olhar paciente e conhecedor. Ela quase atirou em todos eles no momento em que começaram a perseguir você. Pensei em deixá-la. Meu rosto esquentou com a forma como ele sorriu para mim, o carinho provocador em sua voz, e borboletas voaram em meu peito. Bem, não vou me arrepender quando criarmos um sistema melhor. Essas coisas me assustam. Ele se aproximou para pegar minha mão e virou meu braço para examinar o corte, passando um polegar por ele para varrer um pouco da sujeira. Tem certeza de que está bem? Se você continuar assim, eu estarei. Estou bem. O toque de Chris me fez tremer com arrepios quentes na espinha e, apesar de mim, sorri. Ansiosa para o jantar. Seus olhos azul celeste se iluminaram e o rosto bonito assumiu uma adorável camada de escarlate. O único outro sobrevivente de nossa patrulha malfadada, Christopher Decker, foi quem me tirou das garras da morte quando tropecei pela primeira vez em New Wilderness. Como Jamie, Chris era o tipo de pessoa que eu nunca ousaria abordar no mundo normal, robusto e arrojado, estoico diante do perigo asco, mas com um lado suave que me fazia derreter sempre que ele brilhava. Eu não deveria ter tido uma chance com ele, mas, apesar das minhas atrozes habilidades de flerte, Chris de alguma forma me notou e virou minha vida, de cabeça para baixo de todas as maneiras certas. Dedos calejados deslizaram nos meus e Chris apertou minha palma. Eu também. Já arrumei tudo. O velho que cuida das colmeias me devia um favor, então trocamos algumas velas de cera de abelha pela metade do preço. Consegui uma toalha de mesa de veludo vermelho com as meninas do tear, e um dos mecânicos me deixou marinar os lombinhos na mini geladeira dele por alguns cartuchos. Foi a primeira vez que alguém que não fosse meu pai preparou o jantar para mim. Aproveitando esse pensamento, inclinei a cabeça para um lado e dei um sorriso brincalhão. Bifes e luz de velas, hein? Continue assim e as pessoas vão dizer que você está me mimando. Elas já não acreditam quando digo que estamos apenas dançando ao som de discos e pintando soldadinhos de brinquedo até tarde da noite. Não faz mal mimar uma dama. Chris deu de ombros modestamente, embora seus olhos permanecessem nos meus com um fogo neles do qual eu não conseguia desviar o olhar. Além disso, eles estão com inveja porque eu cheguei até você primeiro. Mas um aviso justo, pode demorar um pouco para eu terminar os relatórios para Sean. Então dedos cruzados para que tudo fique bem. Um pouco da confiança habitual caiu e a testa de Chris enrugou com uma combinação de exaustão e estresse que doía de ver. Nosso relacionamento tinha apenas algumas semanas, mas Chris sugeriu comemorar com um jantar privado agradável, ou tão privado quanto pudéssemos ter no forte lotado. Não tivemos muito tempo para ficar sozinhos e ele planejou a noite com o mesmo cuidado como se tivesse sido um ataque militar. Um tanto workaholic por si só, Chris frequentemente trabalhava por muitas horas com muito pouco sono, e eu me senti como a pior namorada do mundo por deixá-lo arcar com a tarefa de fazer nossa primeira refeição.
Mas não importa o quanto eu tentasse arcar com parte da carga, Chris insistiu que ele poderia lidar com isso, tão animado ele estava em me dar um encontro adequado. Talvez eu o convença a deitar um pouco depois do jantar. Um abraço seria legal. E se ele dormir, melhor ainda. Então eu posso lavar a louça antes de sair como uma surpresa para ele quando acordar. Tenho certeza de que será uma delícia. Eu agarrei sua mão de volta e aproveitei a adrenalina que isso me deu, como se fôssemos as únicas 2 pessoas no mundo inteiro. Talvez você possa me ensinar a fazê-los. Assim, da próxima vez você pode relaxar para variar. Folhas enrugaram e um dos nossos guardas colocou a cabeça para fora de um arbusto próximo. Ei, chefe! Estamos nos preparando para carregar. Com um suspiro, Chris relutantemente deixou nossas mãos deslizarem para longe. Já estou aí. Virando-se para mim, ele acenou com a cabeça em direção à retaguarda de nossas posições, onde nossos caminhões blindados estavam escondidos por redes de camuflagem e esteiras de arbustos. Vá encontrar Jamie para que ela possa limpar seu braço. Enquanto estiver lá atrás, faça-me um favor e ligue a buzina para avisar a base que estamos chegando com uma captura. Adam vai querer que seu pessoal seja lido com antecedência. Ok? Você definitivamente vai tirar um cochilo quando voltarmos. Sem se ou mas. Eu também posso ser teimosa. Encorajada pelo meu plano secreto de fazê-lo descansar, cedi aos impulsos vibrantes dentro da minha cabeça e dei um beijo rápido na bochecha desgrenhada de Chris. Sua expressão corou com prazer envergonhado e eu lancei a ele um olhar tímido por cima do ombro, saboreando o quão bom era poder fazê-lo olhar daquele jeito. Eu ousei dar um balanço extra no meu passo, sabendo que ele estava observando, e joguei meu cabelo por cima de um ombro com um movimento hábil. Durante a maior parte da minha vida adulta, eu nunca senti nada perto de sexy, mas quando ele me observava, isso me dava uma estranha confiança que eu nunca tive antes. Eu sentia como se pudesse enfrentar o mundo. Uma mão agarrou meu braço antes que eu chegasse a 1,5 metros de distância. Não com força, mas com firmeza, o suficiente para me puxar de volta. E em um instante seus lábios estavam nos meus. Uau! Nosso primeiro beijo tinha sido algumas semanas antes e, embora tenha levado algum tempo para me acostumar, descobri que o instinto primitivo me fez aprender rápido. Lábios de pétalas de rosa, o aço acetinado de seus braços musculosos me segurando firme, e os dedos de Chris entrelaçados em meu cabelo se fundiram em uma tempestade de sensações que explodiu qualquer pensamento racional do meu crânio. Quando finalmente nos separamos, tive que piscar para não sentir tontura nos olhos e respirei fundo e lentamente. Vejo você mais tarde, Pragtij. Com seu próprio sorriso mal-humorado, Chris me soltou e saiu andando em direção às árvores. Até mais. Eu engasguei, com um sorriso ofegante. Ele tinha um jeito de dizer aquelas pequenas coisas doces na língua de sua herança, palavras exóticas em africâner que me faziam sentir como uma rainha de fantasia distante. A voz de Chris sempre caía para uma oitava mais suave e baixa quando ele falava comigo, e isso fazia meus membros tremerem com uma euforia biológica que ficava mais forte a cada momento que passávamos sozinhos. Eu trocaria o bife por mais disso. Balançando a cabeça para limpar a névoa mental, encolhi a alça da minha submetralhadora mais alto no meu ombro e caminhei pesadamente até as caminhonetes. Ao contrário da maioria dos veículos civis comuns, estes eram equipados com placas de blindagem soldadas, metralhadoras e pontas para impedir que aberrações subissem neles. Todas defesas necessárias em uma nova era das trevas. Cobrimos cada um com redes de camuflagem e tapetes especiais, tecidos de arbustos, tanto para impedir que os mutantes os avistassem, quanto para evitar qualquer possível detecção do ar. Felizmente, o último não tinha sido um grande problema ultimamente, devido à radiação eletromagnética da brecha, mas ainda assim, ninguém queria arriscar ter um míssil lançado em sua cabeça. Incapaz de avistar Jamie em qualquer lugar nas imediações, imaginei que ela tinha ido ajudar com as redes, e fui pegar meu kit de primeiros socorros em vez disso. Dei a volta na esquina do caminhão blindado para o qual tinha sido designado, e deslizei por baixo da rede de camuflagem grossa para alcançar a maçaneta da porta.
Meus olhos pousaram na porta e todo o sangue congelou em minhas veias. Uau! Uma substância preta espessa em algum lugar entre tinta, lama e piche havia sido traçada sobre a porta empoeirada da picape para formar um símbolo. Os contornos estavam em traços desajeitados, pequenos bonecos de 4 em um círculo, como se estivessem se curvando em reverência. Representações infantis de árvores e arbustos o cercavam, junto com um longo conjunto de linhas paralelas que eram quase retas como uma estrada. Feixes ondulantes como calor, ou luz, ou talvez algum tipo de energia, irradiavam para baixo em direção a cada boneco de palito se curvando. E no centro do círculo estava uma única figura escura. Com o pulso acelerado, inclinei-me para mais perto, e um som como estática sibilou em meus ouvidos. Minha cabeça girava como se eu tivesse acabado de correr uma maratona sem água, e eu estava vagamente ciente de que todos os pássaros e insetos ao fundo tinham ficado em silêncio. A figura no meio se elevava sobre as outras no círculo, quase 5 vezes maior, com ambos os braços esticados para fora em seus lados no modelo de alguma divindade antiga. Ela havia sido pintada com rabiscos torcidos e entrelaçados, e a cabeça se erguia em um oval sem rosto, que era irregular no topo. Ambas as mãos, de 4 dedos, descansavam no ápice das linhas onduladas que levavam aos adoradores ao redor, como se o ser central as tivesse todas em longas cordas. Câmera. Preciso da minha câmera. Saindo do meu transe, corri para o próximo caminhão e peguei a câmera digital cinza, montada em um pequeno tripé sob a rede de camafeu. Chris tinha me presenteado com a filmadora como uma surpresa de aniversário, em um aceno atencioso à minha antiga carreira como câmera do blog de Matt e Carla. Agora livre da influência deles, com muitas coisas paranormais reais para documentar, eu estava fazendo o meu melhor para filmar tudo ao redor da reserva de vida selvagem New Wilderness, na esperança de que talvez um dia pudesse ser útil. Entre as tomadas, eu tinha que manter o dispositivo em uma caixa especial para protegê-lo da radiação eletromagnética, mas até agora parecia bom, e isso não levaria mais do que alguns minutos extras. Um ponto vermelho piscando no canto da tela lateral dobrável me disse que a câmera ainda estava gravando. A lente estava inclinada na direção de onde havíamos capturado os puppets, e eu tirei a câmera do tripé. Assim que me virei para focar na pintura assustadora, a pequena tela da câmera começou a chiar com pontos brancos como a neve. Meu coração afundou. Não me diga que eu já quebrei. No segundo seguinte, um lampejo de movimento chamou minha atenção, e eu observei, incapaz de desviar o olhar, enquanto o alto-falante começou a emitir gemidos agudos e gorgolejos ásperos. Sob uma nevasca de linhas coloridas que brilhavam na tela espasmódica, a figura alta se contorcia em sua cama de lama. Sua cabeça se virou para a câmera, dizendo: "O caminho está aberto." Uma voz baixa e rouca ecoou pelos recessos escuros da minha mente e pareceu me paralisar com uma sensação gelada da qual não consegui me livrar. A sombra se aproxima. Logo após as palavras, um coro de sussurros distantes obstruiu meus ouvidos, subindo cada vez mais alto de modo que eu sabia que não eram parte da minha imaginação. Não consegui entender nenhuma palavra. Não consegui desviar os olhos e observei a figura alta erguer suas mãos pintadas em direção ao céu, como uma espécie de pregador demente. Os sussurros se tornaram gritos, estrondos de trovões fantasmagóricos ao fundo e, de alguma forma, senti chuva fria na minha pele, mesmo que não houvesse uma nuvem no céu. A ansiedade cresceu no meu peito, uma sensação de estar sendo perseguida no fundo da minha psique, e ambos os pulmões se apertaram de medo. Você não pode esconder. Uma mão se fechou sobre meu ombro, e um raio branco e frio atravessou meu cérebro. Eu me virei, cerrei os punhos e ataquei com um golpe frenético. Uau! Jamie desviou do meu golpe desajeitado e levantou as 2 mãos em alarme, seus olhos verdes estreitados em preocupação. "Calma! Aí! Matadora! Qual é o seu problema?" A secura queimava em meus olhos e percebi que os sussurros tinham parado. Minha câmera não zumbia mais com estática em minha mão, a tela cristalina. Na porta, a figura pintada estava imóvel.
exatamente como eu a havia encontrado, mas suor pegajoso jazia em minha pele para acompanhar um coração batendo forte. E eu estou bem. Tentei fazer minhas mãos pararem de tremer e dei um passo para o lado para que ela pudesse ver. Olha, o rosto de Jamie ficou branco, e ela deslizou uma mão subconsciente para o rifle Kalashnikov ao seu lado. O que... eu sei. Estremeci, ainda tão frio como se tivesse pisado na chuva gelada por causa da minha alucinação. Alguém deve ter pintado isso enquanto esperávamos pela emboscada. Eu queria filmar, sabe, como evidência. Você já viu algo assim? Sua mandíbula inferior se moveu e Jamie desviou os olhos para as árvores próximas. 1 ou 2 vezes. Encontramos uma velha serraria alguns meses atrás onde um bando de puppets estava escondido. Havia muitos para enfrentarmos de uma vez. Então decidimos enviar mais patrulhas mais tarde. Meu grupo nunca mais voltou, mas lembro de ver todos os tipos de desenhos estranhos espalhados pelas paredes através da minha luneta. A ansiedade subiu pela minha garganta e eu tateei a cantina que pendia do meu cinto. Eles sabem... desenhar? Jamie pegou um graveto e cutucou o símbolo com o mesmo desgosto que teria reservado para uma barata em nosso quarto. É como eles marcam seu território. Em vez de urinarem tudo como um cachorro, eles misturam lama, sangue ou vísceras mastigadas e pintam com isso. Isso aí é o mais perto que você chegará de ler a mente de um puppet. E eles estavam bem atrás de nós o tempo todo. Examinando os arbustos com ela, engoli um pouco de água da minha cantina e lutei contra a vontade de correr de volta para a segurança dos nossos companheiros guardas. Mas por que pintar nossos caminhões? Eles devem ter visto nossa emboscada aos outros. Chegar tão perto parece meio ousado, não é? Talvez os malucos estejam ficando mais espertos. Jamie puxou a alça do rifle e sacudiu a cabeça em direção à clareira. Deveríamos avisar a equipe. Chris precisa ver isso. Abri a boca para concordar, mas um pensamento repentino me atingiu como uma tonelada de tijolos. Esta pode ser uma oportunidade. Privados de qualquer apoio governamental devido aos efeitos da brecha, os sobreviventes de New Wilderness foram forçados a criar um sistema político improvisado, dividido entre os Rangers militantes, os trabalhadores com mentalidade econômica e os pesquisadores acadêmicos. Cada um tinha um papel único a desempenhar que mantinha nossa colônia desorganizada viva, mas as 3 facções lutavam para concordar com a política. Isso se tornou ainda mais difícil com a chegada de uma organização mercenária sinistra, conhecida apenas como Elsar, que havia cercado o condado de Barron em um anel de aço e parecia determinada a acabar com todos em New Wilderness. Quando Jamie, Chris e eu retornamos das Terras do Sul com um misterioso dispositivo Elsar, chamado de Farol, ele causou uma tempestade política dentro das paredes e quase lançou um golpe de Estado. Chris foi nomeado chefe da facção Ranger, como substituto do antigo líder, Rodney Carter, que morreu durante o caos. Tudo isso era bem conhecido por todos em nossa cidade, fortaleza, e aceito como verdade inegável. Mas não foi. O que eles não sabiam era que tínhamos um espião em nossas fileiras, passando informações de volta para a Elsar, e Carter estava no encalço deles. Ele suspeitava de Chris e estava preparado para dar o golpe para expô-lo, mas Carter morreu antes que pudesse colocar seu plano em ação. Para evitar mais derramamento de sangue, os líderes da facção concordaram com uma mentira confortável para manter as pessoas isoladas da dura verdade. Mas mesmo eles não sabiam da história completa, pois, com seu último suspiro, o grisalho Carter me confiou um segredo perigoso, um que eu não conseguia tirar da cabeça desde aquela noite encharcada de sangue. Não confie em ninguém, ele disse, e até agora eu não tinha. Nem em Jamie, nem em Chris, nem em ninguém. Tenho que tentar encontrar respostas. Acho que não devemos dizer nada ao Chris. Cruzei os braços, principalmente para evitar que minhas mãos tremessem, e girei a cabeça para verificar se havia mais alguém por perto. Inclinando sua cabeça loira para um lado, Jamie levantou uma sobrancelha incrédula para mim. O quê? Por que não? Com o peito apertado, mordi o lábio em incerteza, o metal frio do segredo de Rodney Carter pendurado por um cordão de fibra sob minha camisa. Eu não tinha deixado a estranha, pequena chave fora da minha vista desde o momento em que Carter a colocou em minhas mãos. Mas eu ainda não sabia para que servia. Tinha algo a ver com o espião.
mas a única maneira de saber com certeza era descobrir o traidor eu mesma. Se ele fosse inocente, Chris nunca teria que saber que eu suspeitava dele e poderia até me ajudar a decifrar o significado da chave. Se não, Jamie se aproximou e examinou meu rosto com uma expressão preocupada. O que há de errado? Por que não podemos contar a ele? Lambendo meus lábios rachados, olhei para onde os outros se ocupavam carregando um caminhão-plataforma próximo com a gaiola cheia de puppets capturados. É complicado, tá? Depende do que se trata. Jamie manteve a voz baixa e lançou um olhar preocupado para onde Chris estava. De qualquer forma, é um risco que teremos que correr. Chris estará ocupado com os relatórios pós-ação, então ele nem vai perceber que fomos embora. Ainda nervosa, mas me sentindo melhor com Jamie ao meu lado, ajudei-a a tirar a sujeira de ébano do caminhão com uma pequena pá dobrável e tentei montar um plano em minha mente. Eu não tinha acordado esta manhã com um plano para pegar um espião, mas Chris significava o mundo para mim. E eu queria acreditar que Carter estava errado. Neste ponto eu não sabia em quem podia confiar. Não se meu segredo significava que Chris iria para o pelotão de fuzilamento por traição. Se eu quisesse mantê-lo seguro, eu teria que mentir para a garota que me deu o meu primeiro beijo, e esse pensamento enviou pontadas de culpa através do meu peito. Da grande gaiola de ferro angular no topo do caminhão-plataforma, uma das fêmeas presas sorriu com aquele sorriso largo e assustador. Seus olhos brancos como peixes perfuraram os meus como se dissessem: eu sei o que você viu logo antes de outro guarda puxar uma lona sobre as barras de metal. Reprimi um arrepio e puxei a manga do meu casaco para baixo, cobrindo a atadura de algodão branco. Eu posso fazer isso. Eu tenho que fazer. Se eu estiver certa, isso manterá todos seguros, colocando uma falsa sensação de calma. Caminhei com Jamie de volta para os outros e tentei não pensar na câmera balançando pela alça ao meu lado, como o tap-tac culpado do martelo de um juiz. No entanto, eu ainda conseguia ouvir as palavras que meu subconsciente sibilava, um murmúrio odioso que fazia meu estômago revirar. Selvagem, selvagem, selvagem. Aquecendo-se em longos raios de um nascer do sol laranja, vermelho e dourado, as paredes de paliçada de New Wilderness brilhavam como joias com uma camada pura de umidade. Ferrugem manchava os rolos de arame farpado que se enrolavam ao longo das ameias, e uma bandeira desbotada e remendada estalava na brisa bem alto sobre o forte, ostentando o logotipo verde e branco do rinoceronte da antiga reserva de vida selvagem. As chuvas estavam chegando com mais frequência agora que o verão havia chegado ao fim, e nossos pneus levantavam respingos de lama acinzentada do cascalho desgastado, enquanto acelerávamos em direção aos portões. Do alto do meu poleiro na torre do artilheiro blindado, eu podia sentir o leve aroma de inúmeras fogueiras no ar, e isso aliviou um pouco da ansiedade em meu cérebro. Nunca fiquei tão feliz em ver arame farpado e fumaça de madeira. Cercas altas começaram a passar rapidamente elos de corrente e arame trançado que formavam nossa linha de perímetro para os cercados de gado. Dentro delas, vários rebanhos de animais se arrastavam por vastas extensões de pastagens onduladas, seguidos por alguns jipes surrados cheios de pesquisadores. Eu já estava acostumado a ver muitas das criaturas estranhas que agora povoavam nossos recintos. Mamutes peludos que já foram elefantes asiáticos, rinocerontes peludos que eram brancos do sul apenas um mês antes, e enormes bisões que ganharam quase o dobro de sua massa corporal normal desde fevereiro. Todos os animais foram afetados pela brecha de alguma forma, ou adaptados, como nossos pesquisadores gostavam de chamar. Alguns, como nosso gado, ovelhas e porcos, apenas ficaram mais peludos, brotaram presas e chifres que tiveram que ser aparados novamente e aumentaram ligeiramente de tamanho. Outros, como nossos exóticos, pareciam evoluir para trás em reproduções primitivas de seus ancestrais, como se fossem feitos sob medida para sobreviver a este novo mundo bizarro. Até mesmo alguns dos mutantes foram domesticados, com rebanhos lentos de Bone-Faced Whitetail, de pelo marrom pastando, ao lado de nossos cavalos, em perfeita harmonia.
Seus enormes chifres brilhavam brancos ao nascer do sol, mas ainda havia sombras suficientes para que eu pudesse capturar o brilho bioluminescente esverdeado de alguns dos dentes. "E aí, bonitão?" Lá embaixo, ouvi Jamie chamar pela janela aberta enquanto passávamos por um trator vermelho quebrado, onde um homem magro com cabelo ruivo cacheado acenava do meio da equipe de mecânicos assistentes. "Você sabe que o óleo deve ir para o motor, certo?" "Belo caminhão, moça bonita." Andrew Hopman gritou de volta com um sorriso irônico que se destacava comicamente branco contra a graxa automotiva preta espalhada em suas revisões. "Passe por aqui um dia, vou lubrificar seu chassi." Eu ri, assim como os outros combatentes no caminhão, e dei um profundo suspiro de alívio quando passamos pela primeira linha de portões que separava nossa faixa fechada do lado de fora. Depois de uma longa noite nos campos e florestas assombrados do Velho Mundo, era bom ter algo entre nós e os mutantes, mesmo que não fosse nossa defesa mais forte. Uma vez que estivéssemos seguros dentro do anel mais resistente de toras de madeira no topo da colina, então eu poderia realmente relaxar. Eu tinha uma sensação de que Jamie estaria encontrando seu caminho para um encontro com Andrew depois que nossa reunião com o Dr. O'Brien terminasse, e eu passaria esse tempo me preparando para meu jantar com Chris. Supondo que nada disso exploda na minha cara, com um suspiro, tentei afastar os pensamentos sombrios da minha cabeça e comecei a descarregar a metralhadora M249 capturada que estava montada na torre comigo. Protegida pelas cercas de arame externas, a porção de terras agrícolas da reserva zumbia com um movimento energético, longas colunas de trabalhadores abrindo caminho pelos campos, a maioria mulheres e crianças. Os homens suavam em equipes de 4 ou 5, cada equipe cortando 7 carcaças de bisões, penduradas em vários postes de açougueiro perto da estrada de entrada principal. Com quase 400 pessoas enclausuradas em nossa pequena fortaleza, todos olhavam nervosamente para o norte enquanto as temperaturas começavam a cair, observando as nuvens que despejariam neve sobre nós em dezembro. A comida era uma prioridade máxima, e o que não ia para as cozinhas comunitárias era vendido por preços exorbitantes no pequeno mercado da reserva. Dentro de nosso muro defensivo, no entanto, novas construções eram erguidas todos os dias. Pequenas cabanas ornamentadas marteladas pelo que provavelmente era a visão mais estranha em New Wilderness. "Socorro, eu caí no Renafair e não consigo me levantar." Jamie deslizou para fora da porta da caminhonete, enquanto nosso comboio parava no estacionamento principal, os portões se fechando atrás de nós. Descendo da torre de tiro, peguei minha mochila no compartimento traseiro blindado e dei uma olhada nas casas de estilo quase medieval do povo Ark River. Seja legal, acho que parece legal. Nós havíamos encontrado os moradores da Igreja da Redenção do Rio Ark em nossa jornada desesperada pelas terras do sul. Liderados pelo pregador de fala mansa, Adam Sterling, a congregação era formada por pessoas gentis e trabalhadoras, com habilidades excepcionais em artesanato. Adam sendo a única exceção, eles eram todos loiros com estranhas íris douradas para combinar, e tinham um talento especial para sobreviver em nosso novo ambiente estranho. Ao contrário de nossos prédios modernos e simples, os deles poderiam ter sido refugiados de um romance de Tolkien, com linhas amplas e entalhes delicados que pertenciam a outra época, uma era antes das luzes elétricas, carros ou celulares. Foi seu conhecimento de várias plantas mutantes que ajudou a proteger nossas plantações de pragas, e seus remédios herbais fizeram maravilhas para todos os tipos de ferimentos. Mas isso permaneceu ofuscado por um fato simples e surpreendente. Nenhum deles costumava ser humano. Do círculo, o segundo em comando de Adam deu um passo à frente, vestindo a armadura pintada de camuflagem pela qual o povo de Ark River era conhecido. Uma longa espada cruciforme pendia ao seu lado, uma arma que todos carregavam sem falta, martelada de molas de automóveis velhas que eles haviam recuperado de carros mortos ao redor das terras do sul. Ninguém poderia saber, no entanto, não pelo acabamento elegante que foi feito na lâmina, seu punho envolto em couro tingido de preto, uma cruz de metal compondo o punho. A armadura tinha o mesmo artesanato disciplinado, placas de aço sobrepostas que remontavam a uma era de colunas e carruagens, pintadas como folhas, grama e casca de árvore. Ainda assim, uma carabina M4 moderna,
estava em suas costas, e bolsas de munição alinhavam o cinto de couro do homem. Suas roupas eram feitas à mão, assim como as botas em seus pés, que tinham marcas de atrito dos estribos que ajudavam sua espécie a cavalgar o bone-faced white-tail como cavalos. Parece uma boa aquisição. Em um inglês com leve sotaque, Aleph examinou a caçamba coberta do caminhão com um arranhão paciente de sua barba trançada, o que me lembrou de um show viking que eu tinha visto uma vez. Quantos? 4 fêmeas e 3 machos. Um dos guardas do nosso grupo olhou para as gaiolas cautelosamente, seu rifle Armalite agarrado firmemente em ambas as palmas. Aquele grandão é realmente mau. Talvez eu não queira mexer com ele. Eu esfreguei minhas solas no asfalto molhado e, evitando olhar para a gaiola, apesar de suas características horríveis, ainda parecia estranho descrever as criaturas assim, quando elas estavam a um passo de serem como nós. Considerando o que estava prestes a ser feito com elas, eu me perguntei se os outros não compartilhavam desse sentimento. Quando as mutações começaram, ou pelo menos foi o que me disseram, todos os monstros apareceram à noite. Tempestades elétricas anormais precederam muitas de suas aparições e, logo, as feras dominaram a noite ao redor de New Wilderness. Nenhum de nós jamais perguntou ou considerou o que aconteceria se eles saíssem durante o dia. Apenas aceitamos que eles não saíam, ou talvez não pudessem, e ficamos felizes por isso. Despojados de nossa tecnologia moderna pelo poder invisível da brecha, fomos completamente superados. A maioria de nossos eletrônicos destruídos e as torres de celular inoperantes, reduzidos a camponeses glorificados com armas, estávamos à beira da extinção. Então, qualquer vantagem era bem-vinda. Foi Adam, confinado em sua igreja vazia do outro lado da cordilheira ao sul, que primeiro descobriu a fraqueza mortal de nossos inimigos. Eles não irão longe, fortes ou não. Aleph caminhou até a borda da lona e, quando ele estendeu a mão para agarrá-la, pude ver sua boca se movendo, proferindo um sussurro baixo cheio de palavras estrangeiras que eu não conseguia entender. Mais guerreiros de cabelos dourados cercaram o caminhão, e o resto de nós recuou, boquiabertos com as lanças brilhantes em suas mãos. Enquanto nossos ferreiros lutavam para reaprender décadas de conhecimento perdido, o povo do Ark River parecia ter nascido para ser mestre artesão. Suas lâminas leves e afiadas, cada uma adequada a uma obra de arte. Eles eram tão mortais com elas quanto com qualquer rifle, e isso só aumentava sua estética mítica. Sussurros se ergueram no vento, e meu intestino se revirou quando percebi que eles estavam vindo de dentro da gaiola. Vozes humanas ininteligíveis tensas com cordas vocais inchadas e infecção não tratada. Eu só tinha visto puppets fazer isso algumas vezes, e sempre acontecia na presença de pessoas de Ark River. Era quase como se eles pudessem sentir quem ou o que eram, como uma forma tardia de reconhecimento, o que só servia para tornar os sons muito mais assustadores. Eles estão realmente dizendo alguma coisa? É tudo apenas um jargão? Existe algo como discurso de marionetes? Afogados em níveis semelhantes de pensamentos sombrios, todos esperaram em silêncio tenso e, ao meu lado, Jamie desarmou sua AK. A lona nas mãos de Aleph voou e o ar explodiu em uma cacofonia de gritos horríveis. A maioria dos outros se afastou ainda mais do caminhão, e alguns taparam os ouvidos. Os gritos eram tão estridentes quanto o metal sendo arrastado sobre concreto. Houve um forte barulho metálico. Um dos guerreiros destrancou a porta da gaiola e outro apertou o interruptor hidráulico na caçamba, fazendo com que os puppets caíssem no chão. Em uma massa de braços e pernas imundos, os monstros se espalharam, apenas para serem recebidos por todos os lados, pelas lanças abaixadas dos guardas do rio Ark. Encurralados, eles começaram a se contorcer em contorções convulsivas, enquanto sua pele cinza tingia-se de preto carvão. Fumaça saía das queimaduras que se espalhavam, o cabelo oleoso virando cinzas, e cada um deles soltava lamentos lamentáveis que faziam meus dentes rangerem pelo lampejo de humanidade neles. Eu nunca tinha ouvido tais gritos antes na minha vida.
Uma mistura de partir o coração, de medo e agonia, que não continha nada, como se a própria força vital estivesse sendo arrancada dos pobres seres. Mãe de Deus, Jamie murmurou baixinho, sua própria mandíbula se mexendo em desgosto, e ela levantou uma mão para cobrir o nariz. Isso fede. Coalhou no vento um fedor de pele frita e podridão fervida, enjoativamente doce, com um toque salgado e sulfuroso. Como melaço, o cheiro grudou no fundo da minha língua, e eu lutei contra a vontade de vomitar. Imagine como deve ser essa sensação. Caindo no chão, uma das fêmeas se enrolou em uma bola a poucos metros de onde eu estava, e tremeu, como se estivesse morrendo de frio. Mesmo enquanto sua pele formava uma crosta, como uma concha de obsidiana. Com suas roupas esfarrapadas queimadas, ela não era maior do que eu, e senti uma pequena pontada de pena de como seu rosto cinza nadava com lágrimas leitosas que evaporavam como se estivessem em uma frigideira quente. Um rugido irrompeu da pilha, e o grande macho avançou com duas pernas instáveis, ereto em um andar semi-humano que oscilava conforme o sol o atacava. Cada uma das figuras estava congelada em várias posições, agora mais perto de estátuas de ébano do que de mutantes de pesadelo. Raios quentes de sol fluíam sobre os muros de New Wilderness, um começo suave para um dia de meados de outubro no sudeste de Ohio. Eu podia sentir o frio, úmido no ar, e puxei as mangas da minha jaqueta cor de camurça, ciente de que não seria o suficiente em 2 meses. Que estranho sentir frio enquanto essas coisas queimavam. Procurar o sol enquanto elas se escondia dele. In patris arma comitimus te sanguinis nostri sanguinis. Ainda de frente para a estátua inanimada de seu oponente, Aleph calmamente falou as palavras em voz alta na mesma oração ritualística que sua espécie sempre fazia sobre os corpos, e abaixou a cabeça por um breve momento. Abaixando suas lanças, seus companheiros se juntaram com seus próprios murmúrios em latim, uma língua que todos falavam com a fluência dos antigos romanos. Um por um, eles pegaram as estátuas encrostadas e as levaram para sua seção do forte, onde as manteriam até a noite. Quando chegasse a hora, as coberturas pretas e fuliginosas se romperiam, e de dentro da casca macabra rastejariam pessoas pálidas e trêmulas, com olhos dourados, cabelos loiros e pele cor de creme. Era um milagre aparentemente reservado apenas para essas pessoas, já que nenhuma de nossas tentativas de converter marionetes havia sido bem-sucedida. Somente Adão e seus seguidores poderiam redimi-los de seu estado humilde, através do fogo doloroso do sol. Eles vão nos agradecer. Aleph pareceu notar meu escrúpulo e gesticulou para seu antigo oponente, que estava sendo carregado por 4 outros guerreiros. Eles sempre agradecem. Eu assenti, não querendo ser indelicado, e observei enquanto Aleph partia com seus parentes para seu setor do nosso acampamento. Pode ter sido horrível assistir, mas eu sabia que quando eles acordassem como humanos, eles estariam muito melhor do que antes. Muitos outros mutantes caçavam puppets na natureza. E embora ainda não tivéssemos encontrado nenhum morto por causas naturais, ainda não tínhamos encontrado nenhum que parecesse saudável para sua espécie. Além disso, quanto mais nos convertíamos em humanos, menos tínhamos que lutar no mato. Ainda assim, não havia como se acostumar com aquele cheiro horrível. Bem, isso estragou o café da manhã para mim. Jamie colocou seu rifle de volta na posição segura, com um suspiro pesado, enquanto o resto da multidão se dispersava. Vamos para o escritório de O'Brien antes que sejamos obrigados a lavar os caminhões. Só Deus sabe como eles bagunçaram aquela gaiola no caminho para dentro. Nós nos esquivamos da multidão de curiosos que se formou e descemos pela estrada de cascalho do lado esquerdo entre os currais, celeiros e currais da reserva de vida selvagem. Muitos dos piquetes dentro do muro principal eram ocupados por nossas vacas, ovelhas, porcos ou cabras domésticas. Como fomos forçados a soltar todos os carnívoros que a reserva tinha em mãos devido às suas adaptações da brecha, tínhamos bastante espaço para abrigar o robusto gado. Mas isso não veio sem seu preço. Os predadores tinham se apegado às seções selvagens do condado de Barron como peixes na água, e as antigas chitas, lobos cinzentos e tigres de Bengala agora tinham as presas, garras e pelos,
de seus antecessores pré-históricos. Assim, nosso mundo havia se tornado muito mais perigoso, e não podíamos deixar nossas espécies menos adaptadas de fora por muito tempo, ou arriscar encontrar uma pilha de ossos em seu lugar. A carne vai ficar escassa quando chegar o inverno. Jamie caminhou ao meu lado e avaliou as vacas peludas que mastigavam a grama do outro lado da cerca do cercado. Vamos ter que cortar o que abatemos se quisermos ter estoque de reprodução suficiente para o ano que vem. O rebanho de bisões também só pode sofrer algumas perdas. Já temos 100 pessoas a mais do que antes, e nesse ritmo, entraremos em dezembro com 500 dentro dos portões. Mordi o interior da minha bochecha e pensei nos lombinhos que Chris tinha comprado para o nosso encontro, imaginando se esta seria a última vez que poderíamos desfrutar de tal luxo. Você acha que podemos fazer isso? Ela deu de ombros e eu pude ver bolsas cansadas sob os olhos de Jamie. Como a nova coordenadora de treinamento de combate para pessoal não Ranger, Jamie levou sua promoção muito a sério, a ponto de ela mesma correr tão maltrapilha quanto Chris. Elas eram muito parecidas nesse aspecto, teimosas e ambiciosas. Um fato que não passou despercebido em minhas reflexões internas sobre o infeliz problema de espionagem. Imagino que a maioria do povo de Ark River retornará para sua cidadela no sul antes que as pesadas nevascas cheguem, então não devemos morrer de fome. Mas mesmo com caravanas comerciais vindo do acampamento deles, ainda vai ser escasso por aqui. Jamie lançou um olhar por cima do ombro, algo que se tornou uma segunda natureza para todos no pequeno forte. As pessoas vão ficar estranhas quando isso acontecer, e pessoas estranhas e famintas fazem coisas desesperadas. Mantendo o ritmo dela, empurrei minha submetralhadora para trás das costas e cocei uma mancha de lama seca na minha bochecha. Talvez a ofensiva de Sean funcione. Quer dizer, a guerra pode acabar em dezembro. À nossa frente, a clínica surgiu do labirinto de cercas e caminhos de cascalho, um prédio quadrado de 2 andares com paredes de gesso branco, um telhado de chapa metálica verde e portas duplas de vidro. Como já havia sido uma instalação de conservação em um ponto, New Wilderness não poupou despesas na construção de sua clínica veterinária Fur and Fang. Ela tinha seu próprio pequeno repetidor de rádio, um gerador independente que funcionava com um poço de gás e salas de cirurgia que poderiam rivalizar com alguns dos hospitais de nível B nos estados vizinhos. Isso tinha sido uma bênção disfarçada para a pequena reserva. O mesmo equipamento avançado e treinamento usado para manter animais ameaçados vivos se mostraram úteis para juntar humanos mastigados quando os mutantes começaram a atacar com força total. Tornou-se o quartel-general de fato da facção dos pesquisadores, e sem dúvida as vidas de muitos foram salvas por seus bisturis. Jamie deu uma risadinha triste quando nos aproximamos das portas de vidro brilhantes e raspou suas botas enlameadas em uma ferradura soldada que havia sido enfiada no quintal para esses propósitos. Ah, ter fé como a sua. Eles disseram a mesma coisa sobre a Primeira Guerra Mundial, quando ela começou. Não acho que ela acabará até o Natal, e se acabar... Bem, duvido que viveremos o suficiente para nos preocupar com o que vem depois. Uma sensação de vazio tomou conta de mim e parei perto das portas duplas de vidro da clínica para deixá-la passar. Um trovão retumbou em algum lugar distante, um estrondo profundo e ondulante que fez meu coração pular uma batida ansiosa. Tempestades de chuva não eram incomuns para os Apalaches nesta época do ano, mas as tempestades deveriam ficar mais raras conforme a neve caía. No entanto, como muitas das forças invisíveis que moldaram o condado de Barron em sua condição de pesadelo, até mesmo as nuvens aqui não eram o que pareciam. De onde eu estava, peguei os lampejos de relâmpagos na faixa distante de nuvens escuras, flashes surreais de raios verdes, amarelos e laranja que desafiavam as leis do clima comum. New Wilderness mal durou tanto tempo, e ninguém realmente poderia prever como seria o inverno sob tal atmosfera. Uma coisa era certa, sem cadeias de suprimentos modernas para nos alimentar, e com os dias ficando mais curtos, nossa guerra com o Elsar poderia nos custar tudo o que precisávamos para sobreviver. Sean queria lançar uma ofensiva militar para expulsá-los de uma vez por todas, mas se falhasse, ficaríamos completamente expostos aqui.
Minha missão de descobrir o traidor não poderia ser mais importante. E, para ser honesta, eu não tinha nenhum plano. Espero que eu consiga descobrir algo antes que o espião descubra que estou caçando ele. Enfiando as duas mãos nos bolsos do meu casaco, mantive a cabeça baixa contra o vento frio do norte e arrastei minhas botas cobertas de lama sobre a ferradura de ferro. Com a maior parte da sujeira removida do meu calçado desgastado, corri atrás de Jamie para o interior aconchegante do centro médico.